Graça e paz, povo de Deus, boa noite. Vamos iniciar mais uma live dentro de alguns minutos para a glória do nosso Deus. E você que está conosco é muito bem-vindo. Hoje nós vamos falar de um assunto um pouquinho diferente do que a gente tem falado, mas envolve família. E é sempre muito bom falar de família, né? Bem-vinda aqui conosco, Regina. Grande abraço, minha querida. Saudades, viu? Tem mais alguém aqui que eu ainda não consegui visualizar. Mais uns minutinhos, já vamos iniciar a nossa live. Se você tem algum pedido de oração por alguém, você já pode estar apresentando aqui que nós já vamos colocar na nossa lista, tá bom? E no finalzinho vamos orar também pelas famílias de cada um. É que a minha bateria aqui tá falando que tá descarregando. Bem-vinda, Silvia Brancalhão. Boa noite, minha amada. Tudo bem com você, amiga? Você tá bem? Não sei se tá carregando. Ele falou que não estava aquela hora, mas eu mexi aqui. Percebe? Lá no pontinho você percebe. Ai. Amém, glória a Deus. Pode erguer mais um pouquinho, pastor, por favor. Aleluia, Jesus. Oh, Senhor. Aleluia. Oh, Deus poderoso, te adoramos, Senhor. Tu és a fonte da água da vida, Senhor. Queremos beber dessa fonte que sacia a nossa sede. Como o Senhor disse àquela mulher samaritana ao redor daquele poço, que quem bebe dessa água jamais terá sede. O Senhor é a água da vida, dessa água que nós precisamos todo dia. Que a água física que nós tomamos, todos os dias nós precisamos dela, mas aquilo que o Senhor tem para nós, como o Espírito Santo tem a ministrar sobre as nossas vidas, é aquilo que nos sacia, é aquilo que nos sustenta, é aquilo que nos fortalece, Pai. Aleluia. Graças te damos, meu Deus. Aleluia. Entramos na sua presença neste momento, te agradecendo por mais esta live. Espírito Santo de Deus, toma as nossas vidas aqui, toma aqueles que estão entrando, Senhor, para estar aqui conosco, para juntos falarmos em Teu nome, conhecermos mais da Sua palavra e recebermos mais de Ti, recebermos o Seu alimento através da Sua palavra. Senhor, muito obrigada pela Sua presença viva no nosso meio, Deus poderoso, de amor, de bondade, de graça. Sonda os nossos corações neste momento, Senhor. Perdoa, Senhor, os nossos pecados. Perdoa, Senhor, as nossas falhas, ó Deus. Tem misericórdia, Senhor, das nossas vidas. Sonda, Senhor, o nosso interior. Vê ainda aquilo que é mal dentro de nós. Arranca a raiz da maldade, do rancor, da murmuração, da insubmissão, da inveja, do ciúme, da competição. Oh Deus, tudo aquilo que não vem de Ti, Pai, tira do nosso meio, Senhor. Trata o nosso interior, ministra sobre nós o Teu amor, aquilo que alimenta o nosso espírito. Perdoa, Senhor, os nossos pecados. Te damos graça, Senhor, por mais esta live. E te convidamos a estar conosco, Espírito Santo. Fique à vontade no nosso meio e que possamos ser ministrados pelo Teu Espírito. Que o Senhor possa também ir visitando agora os corações daqueles que estão aqui conosco, daqueles que estão entrando nessa live. Visita os lares neste momento, que através dessa palavra vidas sejam alcançadas pelo Teu poder. Em nome de Jesus. Assim eu oro e agradeço. Amém. Glória a Deus. Aleluia.
Bem-vinda aqui conosco também, mãe Elvira. Tem mais alguém aqui que eu ainda não consegui identificar, parece que é a irmã Ruth, irmão Wagner. Deixa eu ver aqui. Bem-vindos a todos que estão aqui conosco. Vamos iniciar então a nossa palavra, é a Ruth mesmo. Aqui no celular é mais difícil de ver. Bem-vindos, queridos. Eu quero convidar vocês a abrir a sua Bíblia no livro de Pedro, primeira carta de Pedro, capítulo 3, versículos de 1 a 7. 1 Pedro 3, de 1 a 7. Hoje nós vamos falar sobre um assunto bem complexo. Vamos falar sobre a submissão. Algo muito bom de falar. Mas nem sempre a gente está aberto para receber sobre isso, né? E que o Espírito Santo possa abrir o nosso coração, que estejamos abertos para receber aquilo que o Senhor tem para nós nesta noite, sobre missão, o que é submissão, como nós podemos deixar Deus trabalhar isso em nós. Amém? Então, o texto no capítulo 3 de 1 Pedro, versículos de 1 a 7. Vamos lá. Semelhantemente, vós, mulheres, sede sujeitas ao vosso próprio marido, para que também, se algum não obedece à palavra, pelo procedimento de sua mulher, seja ganho sem palavra. Considerando a vossa vida casta, em temor, o enfeite delas não seja o exterior, no frisado dos cabelos, no uso de joias de ouro, na compostura de vestes, mas o homem encoberto no coração, incorruptível, trajo de um espírito manso e quieto, que é preciso diante de Deus. Continuando ainda, 1 Pedro capítulo 3, versículo 5 agora. Porque assim se adornavam também antigamente as santas mulheres, que esperavam em Deus e estavam sujeitas ao seu próprio marido. Como Sara obedecia a Abraão, chamando-lhe Senhor, da qual vós sois filhas, fazendo o bem e não temendo nenhum espanto. Versículo 7 e último. Igualmente vós, maridos, coabitai com ela com entendimento, dando honra à mulher como vaso mais fraco, como sendo vós os seus co-herdeiros da graça da vida, para que não sejam impedidas as vossas orações. Amém? Bem-vindas aqui conosco também. Bem-vinda, irmã Aurelisa. Tô meio... Eu engoli um mosquito, viu, irmãos? Eu preciso tomar uma água aí, que desceu um mosquito aqui. Não foi fácil. Tava lendo e o mosquito descendo pela minha garganta. Vamos lá. Nós vamos falar então hoje, nosso assunto é a submissão no lar. Regina Tomé, também bem-vinda aqui conosco, minha amada. Bom tê-la aqui, viu? Carlos Luneta, paz, irmão. Saudade de você. Tudo bem? Bem-vindo aqui conosco também, irmã Tereza. Não sei se está com você. Nosso abraço a ela. Oi? Canadá. Por que ele está lá? Não tá? Não, é o Carlos. Então, vamos lá. A submissão no lar. O casamento é um assunto importante. Talvez você que está aqui conosco hoje, que é solteira, viúva, nós temos gente aqui casada, solteira, viúva, tudo aqui na nossa live. Casados também, porque temos homens também. E você pense, mas então essa palavra é só para os casados, é só para as mulheres. Não, nós precisamos entender o sentido de submissão. E nós vamos iniciar falando sobre a submissão no casamento, que é um assunto muito importante.
É um dos primeiros temas a serem discutidos na Bíblia. A Bíblia diz: digno de honra entre todos seja o matrimônio. Precisamos aprender a honrar de fato o matrimônio, a entender que essa aliança que nós firmamos no matrimônio, essa aliança de sangue, ela é indissolúvel. A Bíblia diz que até que a morte nos separe. O casamento deve ser honrado, porque ele é uma instituição divina, criada para produzir a felicidade ao homem. Quando a gente fala felicidade ao homem, é ao ser humano, né? Claro que se você estiver casando pensando que está casando para ser feliz, você está enganado. Você tem que casar para fazer o outro feliz. Isso é investir no casamento. Eu vou me casar para fazer a pessoa que eu amo feliz. Do mesmo modo, o outro deve pensar: eu vou me casar para fazer o meu cônjuge feliz. Porque quando ambos têm a mesma visão, certamente eles viverão felizes. Amém? Não isento de problemas, como a gente vai ver aqui, mas felizes. Continuando. Os propósitos do casamento, os papéis dos cônjuges, a importância do sexo, a missão dos pais, são claramente ensinados através da palavra de Deus. A palavra de Deus, ela cita todos esses assuntos. Assuntos esses que é importante nós sabermos. É importante nós entendermos a profundidade deles. Apesar de ser uma ideia divina, todo casamento enfrenta problema. Então, se você um dia já ouviu alguém dizer: nós nunca tivemos problema, a gente se dá 100%. Isso não é verdade, tenha certeza disso. Que sempre existem algumas coisinhas, algumas raspadas, algumas diferenças, porque essas diferenças é que vai nos permitindo aprender, amadurecer, crescer dentro da relação. Por quê? Porque eu não sou perfeita e nem o meu cônjuge é. Então, as nossas diferenças vão sendo trabalhadas por Deus. Como é bom isso, né? O conflito no lar é quase universal, ou seja, os casais sempre têm alguma dificuldade a ser resolvida. Antes do casamento, as pessoas que se amam tendem a enfatizar as suas semelhanças e negligenciar as suas diferenças. Ou seja, quando a gente está namorando, no período de namoro, tudo é lindo, né? Tudo é bonito, tudo é porque ama, nada dá errado, tudo que a gente faz, o outro fica feliz, eles sempre nos acham bonitas, maravilhosas, nós também, tudo que eles têm para nós é bonito, é maravilhoso, tudo nos encanta no tempo de namoro. Mas depois nós vamos percebendo que com o tempo, com o casamento, com o relacionamento, todo casal vai tendo dentro da família os seus desafios, os seus problemas. E se eu fosse perguntar aqui agora, se eu falasse para vocês, enumere aqui os seus problemas, certamente você teria vários para falar hoje, que você está vivendo, o que a sua família está vivendo. Os lares dos crentes não estão imunes a esse problema. A gente sempre diz aqui que aqueles que falam de Jesus... abre um pouquinho mais a janela, por favor. Aqueles que falam de Jesus, que conhecem a palavra de Deus, não estão isentos de ter problemas. A Bíblia diz que no mundo nós teríamos aflições. Do mesmo modo, aqueles que conhecem a Jesus e que se casam também não estão isentos de terem dificuldades dentro da relação, de terem desafios dentro da relação. E aqui o apóstolo Pedro, ele nos orienta quanto aos papéis do marido e da mulher. O que é que cada um deve fazer dentro do casamento? Ser cristão em casa e nos relacionamentos familiares deve ser a prioridade do povo de Deus. Bem-vinda, irmã Celi. Bem-vinda, minha amada. Tô querendo falar com você, mas eu não sei o melhor horário. Vamos ver se depois da live eu posso dar uma ligadinha aí, se você estiver disponível pra gente conversar um pouco, tá bom? Mas estamos aí em oração. Bem-vinda aqui conosco. Então, o que é importante para nós? Que precisamos priorizar a relação dentro da família. Não adianta eu ser gentil, amorosa, cuidar das pessoas lá fora, se na minha casa eu não ajo assim.
com misericórdia, com amor, se eu não tenho proximidade com a minha família. A gente conhece às vezes tantos cristãos aí que estão de mal, quer dizer, não conversam com alguns membros da família. E isso certamente é contrário à vontade de Deus. É fora do padrão. E precisamos entender, se queremos agradar a Deus, se queremos de fato viver aquilo que Ele deseja de nós, precisamos começar dentro de casa. Afinal, a nossa família é a célula principal. E ninguém conhece mais a nós, depois do Senhor, do que a nossa família. Então, o ponto 1 aqui que eu quero citar. A submissão das esposas, que está lá em 1 Pedro 3, de 1 a 6, que eu já li. Pedro faz aqui, ele inicia aqui esse texto fazendo uma instrução, dirigindo-se às esposas, às mulheres. E nesse contexto geral, ele revela que, aqui através desse texto, que se tratava de mulheres recém-convertidas, ou seja, mulheres cujos maridos não eram crentes. E esse é um desafio muito grande para muitas mulheres. É viver o amor de Deus dentro da sua casa, diante de família, daquele que não conhece a Jesus, especialmente do seu cônjuge, que muitas vezes bloqueia a sua ida à igreja, cronometra o seu tempo de ida e de volta, reclama quando você está indo, que você está indo muito à igreja, que você está muito envolvida na igreja, nos ministérios. Por quê? Porque o marido não tem esse envolvimento. Ele não tem essa experiência ainda com Deus. E esse é o nosso papel. E a gente quer falar sobre isso agora. Como é que a mulher deve se portar? E aqui nesse texto, Pedro diz: mulheres, sede vós igualmente submissas a vosso próprio marido. E 3 coisas eu quero destacar aqui. Bem-vinda, Ana Lúcia, aqui conosco também. Bom tê-la aqui, minha amada. Então, 3 pontos que eu quero destacar quanto à submissão. Peraí que o bichinho ainda está aqui na minha garganta. O pastor colocou uma água aqui, tem mais um bicho aqui dentro dessa água que caiu, hein, pastor? Vou engolir outro daqui a pouco. Então, vamos lá. O mandamento. Primeiro, eu vou citar 3 pontos de destaque aqui. O primeiro deles, o mandamento. Sede submissas. A palavra submissão é um termo militar, é algo que vem nos indicando que estamos debaixo de, ou melhor, que acima de nós existe uma hierarquia, uma liderança. E tem mais. Deus estabeleceu na criação vários níveis de autoridade. A criação divina funciona com ordem e decência. Nós precisamos reconhecer a autoridade. E eu sempre digo que, sempre que nós chegamos num determinado lugar, numa empresa, no supermercado, numa loja, precisamos nos lembrar disso, que ali existe uma liderança, ali existe uma autoridade. Às vezes a gente vai num lugar e é mal atendido e acaba ficando muito bravo com o funcionário, com algum erro da loja, da máquina, alguma coisa que não saiu bem, e de repente o funcionário não tem nada a ver com o sistema da loja, com o modo da loja atuar. Mas nós pegamos o funcionário ali e falamos um monte para ele. Precisamos nos lembrar que ali existe uma liderança e que ele tem que se submeter à liderança, ao regime daquele trabalho, a alguém que está acima dele. Então nós devemos nos lembrar disso, que a criação divina funciona com ordem e decência. O homem se sujeita a Deus, a esposa se sujeita ao marido e os filhos se sujeitam ao pai. Bem-vinda, querida Nádia, aqui conosco. Boa noite, minha amada. Então, o homem se sujeita a Deus. Olha lá. O homem se sujeita a Deus. A esposa se sujeita ao marido. E os filhos se sujeitam aos pais. Lembrando, então, que cada um tem um seu papel dentro da família. Bem-vinda, minha querida Solange. Saudade de vocês, viu? Grande abraço a você, minha amada. É o pastor Antônio. Saudade de vocês.
Então, cada um tem o seu papel dentro da família e cada um precisa desempenhar com sabedoria e exatamente no seu lugar, para que a família consiga percorrer o seu curso normal de vida. Ou seja, o homem foi levantado por Deus como sacerdote, como líder dentro da casa. Então ele precisa ser reconhecido, porque o homem reconhece a liderança de Deus, a mulher reconhece a liderança do homem, os filhos reconhecem a liderança dos pais. E os filhos, muito importante, precisam se submeter aos pais. O marido foi colocado como cabeça dentro do lar. Em Efésios 5:21 afirma isso. E a esposa lhe deve submissão. A ideia de submissão não é competição. Ou seja, eu ganho mais que você, eu faço mais que você, eu posso mais do que você. Ou então rivalidade. O seu marido ou a sua esposa é a seu maior rival. Muito pelo contrário, se você é uma só carne com ele, se ele está bem, você está. Se ele não está bem, você também não está. Aquilo que ele conquista, você precisa se alegrar com isso também. E vice-versa. Ok? A mulher deve ser submissa ao seu marido, para que haja harmonia e liderança nas relações familiares. Eu me lembro que no início que eu comecei a estudar a palavra de Deus, que eu vi isso, eu não gostava nem de olhar para esse texto. Porque eu falava assim, não é possível. Isso daqui é para provocar as mulheres. Por quê? O que é submissão? Como assim ser submissa? Bem-vinda, irmã Rita, aqui conosco. Boa noite, minha amada. A paz. Então, nós precisamos entender o sentido de submissão. Lembrando que quem levantou o líder dentro da família foi o Senhor. E que essa liderança está nas mãos do homem, do sacerdote. Ele é o líder dentro da família. E para que a família consiga caminhar em harmonia, é preciso que cada um esteja no seu papel, no seu lugar, exatamente exercendo a sua função. A função do homem, a função da mulher, elas são diferentes, mas as duas se completam. Essa é a diferença. Precisamos compreender que a submissão não é um mandamento exclusivo para as mulheres, mas para todo cristão cheio do Espírito Santo. Então, não é quando nós falamos, mulher se submeta ao seu marido. Então, sempre mulher tem que se submeter ao marido. E o homem se submete a alguém? Vamos aprender isso, vamos falar sobre isso agora. Importante. Tem um texto aqui, está lá em Efésios 5, 18 a 21, que diz: E não vos embriagueis com vinho, no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito, falando entre vós com salmos, entoando e louvando de coração ao Senhor com hinos e cânticos espirituais, dando sempre graças por tudo a nosso Deus e Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, sujeitando-vos uns aos outros no temor de Cristo. Então, é preciso que eu reconheça a quem eu devo me submeter. Quem é a autoridade sobre a minha vida? Então, todos nós temos alguém que está acima de nós. E nós precisamos aprender a reconhecer a autoridade. Isso é submissão. Continuando. A sujeição ou a submissão uns aos outros é uma obrigação para todos e deve ser praticada em respeito a Cristo. Então, aquele que não é submisso não respeita a autoridade do Senhor, porque foi Ele que instituiu a autoridade. E às vezes a gente olha para algum líder nosso e pensa assim, aquilo ali não serve para ser líder, não tem capacidade, não tem experiência, não entende nada do que ele está falando. Nós precisamos pensar o seguinte, se ele chegou àquela função, é porque Deus permitiu que ele fosse colocado naquela função de líder. E eu devo me submeter a ele. Continuando aqui. 1 Pedro 5 diz, a submissão é uma expressão da humildade cristã. Rogo igualmente aos jovens, sede submissos aos que são mais velhos. Outros sim, no trato de uns com os outros.
Cinge-vos de todo de humildade, porque Deus resiste aos soberbos, contudo aos humildes concede a sua graça. Então é a humildade que nos faz ser submissos. Quem não é submisso é porque falta humildade, é orgulhoso. Então nós precisamos aprender a sermos submissos. Primeiro ponto, então, o mandamento, primeiro, sede submissos, ou melhor, submissas, que aqui a gente estava falando no início das mulheres. O segundo, são 3, né? A exclusividade, ou seja, o vosso próprio marido. A mulher não se sujeita a qualquer homem, mas ao seu próprio marido. A exclusividade e a fidelidade conjugal são exigidas para os casados. Lembre-se de que eu complementei aí, a mulher não se sujeita a qualquer homem, mas ao seu próprio marido. E eu complementei dizendo que a exclusividade da fidelidade conjugal é exigida para os casados. Eu não disse que é exigida a fidelidade para as mulheres, mas é exigida para os casados. Homem de uma só mulher, mulher de um só homem. Então, olha a importância aí de entender a submissão nesse caso aí. Não se trata de uma submissão servil, própria de alguém sem caráter. É uma submissão qualificada acertadamente, ou seja, como um voluntário se despojar do seu eu. É o doar-se ao outro, é o pensar no outro, é tirar de dentro de mim o egoísmo, a minha vontade própria, o meu querer. Isso tudo envolve submissão e fidelidade. É uma submissão baseada na morte do orgulho, na humilhação do meu eu. Então, todas as vezes que eu me submeto, eu afirmo para mim mesmo, eu preciso entender e me submeter à minha liderança. Então, eu estou neste momento crucificando a minha vontade. Eu estou neste momento me humilhando e me submetendo a servir ao Senhor. Muitas esposas rejeitam a submissão familiar, mas se tornam escravas de patrões e de empresas. Quantas pessoas não aceitam a submissão do marido? Meu marido não é crente, meu marido não conhece igreja, não conhece Bíblia, meu marido não sabe ser líder, meu marido não é isso, não é aquilo, não importa quem ele seja. Ele é o homem que Deus colocou ali para governar a família. Ah, mas ele não sabe governar, então eu vou orar. Deus, capacita o meu marido como sacerdote. Levanta o meu marido para ser o líder dentro dessa família. Porque ele é a pessoa que o Senhor escolheu para liderar. Então, a gente fala muitas vezes, Caleb, é Jezabel, mas certamente o marido precisa saber do lugar dele também. A gente vai falar isso mais no final dessa lição. Agora nós estamos falando da mulher ainda, mais da mulher. Muitas esposas, então, rejeitam a submissão do marido, mas são escravas ali dentro do seu trabalho, na sua empresa. Não que ela não deva se submeter à sua liderança, com certeza, mas às vezes ela é escravizada no seu trabalho. E o terceiro tópico que eu ia citar, os destaques, né? O referencial, mulheres, sede vós igualmente. Ou seja, a palavra igualmente aí, ela significa também, ou do mesmo modo, igualmente, do mesmo modo. Ela remete-nos ao exemplo do próprio Jesus. Sede vós igualmente, do mesmo modo, assim como Jesus foi submisso e obediente à vontade de Deus. Jesus é nosso exemplo de submissão. É o exemplo de tudo, né? Que eu sempre digo que ele nunca erra, nunca errou, nunca pecou, nunca falhou. Ele é a nossa referência de vida sempre. E ele foi totalmente submisso e obediente a Deus. E também a esposa deve seguir o seu exemplo. Todo casal crente deve seguir o modelo bíblico de relacionamento conjugal, que é que a Bíblia diz que eu devo fazer dentro do casamento, para que haja harmonia na minha casa, que haja paz no meu lar.
Bem-vinda, irmã Cida, aqui conosco também, minha amada. Saudade, viu? Deus abençoe. E Pedro, ele faz ainda 3 citações de motivos para a mulher ser submissa ao marido. 3 motivos. O primeiro dele, a submissão é uma oportunidade. Como assim? Oportunidade. Oportunidade de ganhar o marido para Jesus. Se você quiser bater de frente com o seu marido porque você é cristã e ele não é, porque você conhece a Bíblia e ele não conhece, porque você vai à igreja e ele não, se você começar a confrontar o seu marido com isso, certamente você não vai ganhar o seu marido para Jesus. Então você precisa investir para ganhar o marido incrédulo. E da mesma forma, o marido para ganhar a mulher que não conhece a Jesus. E Pedro diz, para que, se ele ainda não obedece à palavra, seja ganho sem palavra alguma, por meio do procedimento da esposa, ao observar o vosso honesto comportamento cheio de amor. Então, olha a diferença aí. Irmão Luiz e irmã Bel aqui conosco, bem-vindos também, queridos. Bom tê-los aqui conosco, viu? Então, aqui, o que é que essa palavra está nos dizendo neste momento? Primeiro, da nossa preocupação em ganhar o nosso cônjuge para Jesus. Ele é incrédulo. E o meu testemunho. Então, eu estou citando bem aqui nesse texto, quando Pedro diz, para que se ele ainda não conhece a palavra, ele seja ganho sem palavra alguma, por meio do procedimento da esposa, ou seja, as nossas atitudes. Irmão Adelelmo também, bem-vindo conosco, irmão. Bom tê-lo aqui. Então, a nossa atitude é que faz diferença. Não adianta falar, eu preciso ser. Não adianta falar a Bíblia. Conheço a Bíblia inteira. Conheço todos os textos, versículos. Você quer ver? Você quer que eu fale um pouco para você? Não adianta conhecer. Eu preciso ser aquilo que eu falo. Eu preciso viver aquilo que eu falo. Eu preciso ser realmente um embaixador de Cristo. Porque as minhas atitudes é que vão ganhar o meu cônjuge para Jesus. Eu não preciso ficar falando na cabeça dele. Eu preciso ficar mostrando o meu testemunho de alguém que serve a um Deus vivo. Essa é a grande diferença. Continuando aqui. A submissão ou a obediência da mulher à palavra de Deus é um poderoso sermão de evangelização. Às vezes nós mulheres começamos a falar tanto sermão para o nosso marido, mas que não é em cima da palavra de Deus. Falamos na orelha deles, falando dos filhos, reclamamos disso, daquilo, falta de dinheiro, que quer comprar isso, que quer mudar isso, que quer construir isso. Quantas vezes nós usamos dessa atitude, nós nos posicionamos dessa forma. Então, o que é importante para nós? É o testemunho que nós damos. A esposa cristã, com honesto comportamento, cheio de temor, revelará em sua vida as virtudes de Deus. A esposa que de fato exerce o seu papel de mulher de Deus, a sua vida vai dizer isso. A sua vida será o seu maior testemunho. E ela vai influenciar o marido a crer em Jesus. Então, muitas vezes, o nosso testemunho tem distanciado muito mais os maridos da palavra de Deus, daquilo que o Senhor quer fazer na vida dele. Por quê? Porque o nosso testemunho não é de bênção. Porque aquilo que falamos, que fazemos, porque as nossas palavras condenam muitas vezes, mas principalmente as nossas ações. Bem-vinda, irmã Milene, aqui conosco. A paz, minha amada. Então, o que é importante nós pensarmos aqui? Que aquilo que fazemos fala mais alto do que aquilo que nós somos. Exatamente. A submissão é um ornamento. Aqui que eu queria chegar. Pedro diz, não seja o adorno da esposa o que é exterior, como frisado de cabelos, adereços de ouro, aparato de vestuário, seja, porém, o homem interior do coração, unido ao incorruptível,
trajo de um espírito manso e tranquilo, que é de grande valor diante de Deus. Então, o que ele está falando aqui? Ele usa essa palavra que está lá nos versículos 3 e 4, quando ele diz, o apóstolo aqui, ele não diz que a mulher, que ela não deva que ela deva negligenciar a sua aparência, que ela não deva cuidar da sua aparência. Muito contrário, mas que ela deve se preocupar meramente com aquilo que é interior. Porque às vezes a gente percebe muito na mulher a preocupação com a casca, a preocupação com a aparência física. É claro que eu preciso cuidar de mim. A Bíblia diz que eu sou templo do Espírito Santo. Eu tenho a obrigação de cuidar da minha saúde, de criar hábitos saudáveis para a minha vida, porque isso vai me beneficiar. Mas eu não posso me esquecer daquilo que está dentro de mim, daquilo que vem de dentro de mim. Bem-vinda, Maria Helena, aqui conosco. Saudade de você, viu? Sumida, hein? Então, o que ele está dizendo aqui? Quando ele cita que não seja o adorno da esposa que é exterior, ou seja, ele não diz que você não deve usar, que você não pode usar ouro ou adereços, mas isso não pode ser o mais importante. Porque se eu não usar ouro e nenhum adereço, eu continuo com o meu coração voltado para Deus, é aí que tem importância. Não adianta eu enfeitar a casca se o meu coração está podre, está sujo, está contaminado, está cheio de rancor, de lixo, de mágoas, de pessoas que eu preciso liberar, que eu preciso perdoar. Não adianta eu vestir uma roupa cara, uma roupa de boutique e encher de ouro no meu corpo e pensar, agora eu estou chique. Não adianta eu estar chique na aparência, porque isso aqui um dia vai voltar a virar pó. Mas aquilo que está dentro de mim é que o Senhor considera. Aquilo que tem o real valor para Ele. Eu preciso me lembrar disso. Ele não combate o uso de ouros, de adereço, mas o excesso dele sim. Para Deus, o mais importante é a beleza interior. Pense nisso. Pense nisso. Antes de cuidar da sua aparência exterior, pense como está o seu interior. Como é que está o seu interior? Como é que está o seu coração? Como é que estão as pessoas dentro do seu coração? Que lugar elas têm reservado ali? Como é que você trata cada um ali dentro? Existem reservas? Existem pessoas que você vê de determinado jeito e outras de outro jeito? Por quê? Porque Deus só nos manda amar, Ele não nos manda fazer diferença. E nem tratar ninguém diferente. Não importa o que essa pessoa tenha feito a você. O Senhor nos manda amar. Amar. Como está lá em 1 Coríntios 13. Se eu não tiver amor, nada serei. E o terceiro ponto. A submissão revela identidade. Pedro declara aqui ainda. Pois foi assim também que a si mesmas se ataviaram outrora as santas mulheres que esperavam em Deus, estando submissas ao seu próprio marido, como fazia Sara, que obedeceu a Abraão. E se você for ver, for buscar, estudar, se aprofundar sobre isso, você vai ver que N mulheres da Bíblia e relacionamentos que também eram conturbados, que também tinham dificuldades. Então, se hoje você vive dificuldades no seu casamento, no seu relacionamento, nada disso é anormal. Lembra disso? Eu iniciei essa lição hoje falando que os desafios no casamento fazem parte do dia a dia do casal. E que quando a gente namora, tudo é lindo e maravilhoso. Quando nós passamos a morar debaixo do mesmo teto, começam a aparecer as diferenças. E aí começam a raspar umas nas outras, né? Então, continuando aqui. Pedro declara, pois foi assim também que a si mesmas se ataviaram outrora as santas mulheres, que esperavam em Deus, estando submissas ao seu próprio marido, como fazia Sara, que obedeceu a Abraão, chamando-lhe de Senhor. Pedro aponta também Sara aqui como a mãe espiritual de todas as mulheres cristãs, da qual vós os tornastes filhas.
Se ele aponta aqui, ela como mãe, nós nos tornamos filhas. As filhas de Sara devem ser submissas aos seus maridos, sem medo e sem ansiedade, pois Deus cuidará delas, mesmo quando o marido não for cristão. Pense nisso. Eu não sei o tamanho da sua luta, mas eu quero te dizer isso nesta noite. Não importa o que você esteja vivendo, o seu marido é o sacerdote que Deus colocou dentro da família para liderar. Ore por ele. Clame a Deus pela vida dele. Peça, Senhor, dê sabedoria ao meu marido para governar a minha casa. Me ajuda, Senhor, a cada dia cobrir o meu marido em oração. E a mulher, ela é a intercessora dentro da família. É claro que todos devem orar. O casal deve orar junto, isso é muito bom. Mas não se esqueça disso, se você ainda deseja ver algo diferente na vida do seu marido, mulher e marido, se você ainda deseja ver algo na vida da sua esposa mudado, ore, clame a Deus pela vida dela. E Deus certamente vai sustentar você e vai transformar essa situação toda, vai mudar toda a história dela e da vida de vocês, do casamento de vocês como um todo. Então, nós precisamos entender o nosso papel de submissão dentro do lar. Cada um na sua função. O homem na liderança, o homem como cabeça, mas Cristo é o cabeça da igreja. Depois o homem, a mulher e os filhos. Saiba qual é o seu lugar dentro da família. Não faça aquilo que não compete a você. Mulher, faça aquilo que é a sua missão como esposa, de apoiadora, daquela que caminha junto, daquela que ora pelo seu esposo, daquela que se submete à sua família, que se dedica à sua família. Então pense nisso. E em especial, se o seu cônjuge não conhece a Jesus, continue a orar, continue a clamar pela vida dele, porque quem vai fazer essa obra é Deus, mas o maior testemunho é o seu. Você que vai testemunhar o amor de Deus transformador na sua vida, aquilo que o Senhor está fazendo em você. Ele certamente vai trabalhar na vida do seu marido, mas cuidado com o seu testemunho, cuidado com as suas palavras, cuidado com o seu comportamento, cuidado com aquilo que você tem feito. Se preocupem em ser uma mulher submissa, fiel, amorosa, e deixa Deus trabalhar nas situações, porque Deus pode mover situações e contextos. Nós conhecemos muitos casais em que um deles não conheciam a Jesus, e às vezes as pessoas olham para a situação, para o cenário, esperando que o outro mude, o outro não muda, porque muitas vezes nós olhamos para o outro e vemos exclusivamente as falhas dele. É porque ele precisa mudar. Quantos casais que a gente pega para fazer aconselhamento, que a gente acompanha e a gente percebe logo as falhas. Por quê? Porque o primeiro que começa a falar, a fala dele a gente já identifica. Se ele aponta realmente todas as falhas do seu cônjuge e a cada vez mais, ele só está focado no erro do cônjuge e não no seu erro, e não na sua fraqueza, e não nas suas falhas. E precisamos entender que todos nós erramos, todos nós estamos sujeitos à falha. E eu preciso admitir o meu erro. Eu preciso admitir o meu erro. Eu preciso ter coragem de admitir quando eu erro. Volta atrás. Volta lá onde você caiu. Conserte, fale com seu cônjuge, peça perdão. Não se esqueça disso. A Bíblia diz que nós precisamos nos arrepender dos nossos pecados. Porque todas as vezes que nos arrependemos e pedimos perdão, o Senhor vem e nos perdoa de fato. Amém? Essa é a palavra que eu tenho para essa semana. E na semana que vem, nós não vamos ter a nossa live, porque nós vamos estar no retiro da nossa convenção e vamos estar trabalhando em horários de ministração. E a semana de segunda até sexta-feira a gente vai estar nesse trabalho. Então, nós não conseguiremos fazer a live na quarta. Mas na próxima quarta, nós estaremos com a nossa live. Nessa quarta é dia 22. Dia 29,
nós estaremos retornando. Aí nós vamos falar dos maridos também. Então eu gostaria que você estivesse junto, recapitulando a palavra de hoje. Se você tem alguma coisa aí a acrescentar, eu gostaria que você estivesse colocando. Você pode, tem liberdade de interagir aqui com a gente. Daniel Braseiro, amém. Bem-vindo aqui conosco, viu, meu irmão? Se você quer fazer alguma colocação aí, é importante para nós ouvir a sua opinião. Se você entendeu, se tem alguma dúvida, se você quer também expressar algo, este é o momento, ok? E da outra vez nós estaremos então falando da submissão dos maridos. Maridos estejam aqui, esposas estejam aqui, até para você saber a direção da sua oração, como é que vai ser. Para o seu marido chegar ali no centro da vontade de Deus, onde você está. Eu estou lá no centro da vontade de Deus, agora eu vou orar para que o meu esposo fique no centro da vontade de Deus junto. E nós dois juntos vamos a cada dia edificar o nosso lar. Fazer do nosso lar um lar de oração, um lar feliz. Amém? Graças a Deus. Agora nós vamos orar pelos pedidos de oração. Bem-vinda Jaqueline aqui conosco. Bom ter você aqui, minha amada. Como é que estão aí os nossos bebês? Estão bem? Vamos neste momento, então, passar para os nossos pedidos de oração. Não sei se tem algum pedido, tem algum aí, pastor? Não. Se você tem algum pedido a acrescentar aí de oração, este é o momento. Nós vamos iniciar agora com a nossa lista. Vamos então para as pessoas que estão em tratamento de câncer. Algumas fizeram cirurgias, umas passaram pela quimioterapia, por rádio, outras estão ainda iniciando o tratamento, cada uma numa fase, mas todas precisando muito das nossas orações. Que todos os dias no seu momento de oração, coloque diante de Deus essas pessoas. Você não precisa lembrar do nome de todas, mas fale para o Senhor, Senhor, aquela lista que a pastora falou lá, Senhor, visita todas aquelas pessoas agora. É importante você fazer isso. É importante orar e orarmos uns pelos outros. Amém? Vamos lá. Maria Helena. Maria Helena. A semana por um motivo. Vamos orar então. A primeira lista que nós temos aqui é das pessoas em tratamento. Regina pede oração pela irmã. Qual o nome dela, Regina? Por favor, tem alguma causa? Você só quer oração? Põe o nome dela aí, por favor. Nós vamos, então, iniciar neste momento com a primeira relação aqui de pessoas em tratamento de câncer. E se você indicou o nome de alguém aqui e essa pessoa já saiu da lista, já está curada, por algum motivo não tem mais necessidade de estar aqui, por favor, nos comunique para a gente ir liberando, então, a lista, tá bom? Vamos lá. O Maurício, o Júnior, Jai, Delmiro, Rose, Gabriela, Jussara, Roseli, Carmen, Sandra, Iracema, Silvia, Helena, Antônio, Raquel, Cláudia, André Ferro, Sueli, Ilza, Helena. Agora, pelos casais. Fátima, está com um tumor na coluna. Então, também a Fátima. Colocando aqui já, viu, Regina? Amém. Vamos orar por ela. E os casais, a Bruna com o seu esposo, a Lúcia com o esposo, Michele com o esposo, Isabel com o esposo, André e a Cida, o José e Roseli, Pedro e Juliana. Irmã Lisa pedindo oração pelo bebê da sua vizinha, Luna, ela chama, né? Tá. Luna. Ok, irmã? Então, vamos lá. Pelas pessoas agora, Lia, Léo, Rogério, Celso, João, pelas vovós Damiana, Ana, Luzia,
pela Isabelle, pelo Oscar, pela Lindaura e Benedito. Os dois estão enfermos. Ele passou por um tratamento bem rígido e ela por uma cirurgia no olho, estão num processo de recuperação. A Débora, que está em tratamento também, com depressão, uma jovem. A Adriana, também o Júlio César, a Lisa, a irmã Lisa, que está aqui conosco também pela cirurgia dela. A paz, irmã Alice Soeiro, também conosco. Bem-vinda, minha querida. A irmã Lisa precisa de uma cirurgia urgente. Aliás, é a 5ª cirurgia que ela faz. Que em nome de Jesus seja a última agora, para a glória de Deus. Ela precisa do agendamento dessa cirurgia, que Deus esteja colocando a mão. A Cida também, que faz tratamento de diabetes lá de Cabo Frio. A Toninha, que fez uma cirurgia na boca, que está num processo doloroso de recuperação. A irmã Elvira também, que está em tratamento com o joelho, que tem tido muitas dores. Pastor Moisés, que passou por uma cirurgia, está em recuperação. E a irmã Áurea, que também está precisando de oração. A Marta, que teve ela pegou uma bactéria no pulmão e ela é mãe da Raquel, que está lá na nossa lista do câncer. A filha está em tratamento também lá em Barretos e a mãe cuidando da filha também. Contraiu agora uma infecção no pulmão, já esteve na UTI, foi entubada, entubada de novo. Agora, graças a Deus, ela aparentou uma melhora de ontem para hoje e parece que hoje ela estava para ir para o quarto. Que Deus esteja alcançando a vida dela. Ela passou um período de grande sofrimento. Sem falar que ela está há anos cuidando da filha lá em Barretos. E ela mora aqui em Barão Geraldo. Oração também pelos irmãos Heitor e Antônio, que eles estão com problema psicológico. Inclusive o Heitor está internado, é uma criança. A mãe é Silvana, que Deus esteja cuidando dessa família. Heitor, Antônio e Silvana. A Maria Helena, que acabou de pedir oração. E a Luna, que é essa bebê que está com problema de assadura, com sangramento. Oremos por essas pessoas e na lista de Covid, para a glória de Deus, nós temos somente a senhora Marilene. Amém? Vamos orar neste momento. Quero pedir que você fique conosco aqui, para a gente orar juntos. Senhor Deus, nós estamos aqui, Senhor, diante da sua presença, Pai. Ó Deus, através dessa live, de cada um que está aqui conosco, a sua palavra diz que onde 2 ou mais estiverem reunidos, o Senhor se faz presente. E nós sabemos, Pai, que estamos no mesmo espírito, na mesma visão, na mesma busca, clamando neste momento, cada um nos seus lugares, na sua casa, no seu trabalho, junto da família, mas cada um no mesmo espírito, buscando, Senhor Deus, o seu milagre, esperando em Ti, Senhor, deste milagre, que o Espírito Santo de Deus possa alcançar agora, visitar a cada vida, meu Deus, a cada coração, que o Senhor venha fortalecer, Senhor, aqueles que estão em tratamento, na nossa lista de câncer, tratamento que muitas vezes rouba as forças do paciente, ele fica debilitado, até começar a se levantar novamente. Ajuda, Senhor, essas pessoas, e que o Senhor venha fortalecer a cada uma, renova as forças, Senhor, autoestima, Pai. Ó Deus, que o Senhor possa visitar a cada um deles agora, Senhor, tocar em cada uma dessas vidas agora, concedendo cura, concedendo o milagre da cura, que a boa mão do Senhor alcance esses corações, esses corpos, toque, Senhor, nessas áreas onde há, Senhor, essa enfermidade agora, esses tumores, em nome de Jesus, que o Senhor venha tocar ali, Pai, e que o Senhor venha remover toda a raiz de enfermidade, em nome de Jesus. Assim oramos também por cada um aqui presente, cada casal, cada família. Ó Deus, esses casais colocados aqui, que o Senhor venha tocar nessas vidas agora. Deus poderoso, eu te peço que o Senhor venha alcançar os corações aqui, meu Pai. Em nome de Jesus eu te peço pelos casamentos, que o Senhor venha restabelecendo, fortalecendo a relação entre os casais. Meu Deus, que o Senhor venha curar, Senhor, que o Senhor venha, Senhor, restaurar.
Coloca, ó Deus poderoso, a sua mão de poder, tira todo o orgulho, toda a mágoa, o ressentimento, Pai, que haja quebrantamento, perdão entre os casais. Em nome de Jesus eu te peço, Senhor, alcança, meu Deus e meu Pai, esses casamentos agora. Ó Deus, restaura o relacionamento de cada um, renova a aliança de amor, de respeito sobre esses casais. Pai, em nome de Jesus eu te peço, também, Senhor, por aqueles que buscam uma porta de emprego, Pai querido, e nós sabemos o quanto é importante o sustento da família, a provisão. Pai, que o Senhor entra com provisão sobre cada uma dessas vidas agora, nessa lista de pessoas que buscam uma porta de emprego. Eu quero colocar aqui, Senhor, a vida do Gustavo, do Wagner, do João Gabriel, do Gabriel, da Camila. Deus, que o Senhor possa alcançar essas vidas agora, Pai. Em nome de Jesus, prepara, Senhor, um trabalho para cada um. Nós sabemos que o trabalho edifica, o trabalho nos tira, Senhor, do marasmo, da tristeza, muitas vezes do comodismo, da depressão, da ansiedade. Senhor, em nome de Jesus, eu peço que o Senhor venha, Senhor, sobre cada uma dessas vidas, abrindo portas de trabalho. Oh, Deus querido, muitos aqui já estão aguardando, Senhor, para serem chamados em entrevistas de emprego, mas eu sei, ó Pai querido, que nós precisamos fazer a nossa parte, o Senhor a sua, e eu te peço, Pai, que o Senhor venha fortalecer a cada um e que eles possam buscar em Ti essa confiança, essa segurança, e que o Senhor esteja tomando essa causa, Pai. Em nome de Jesus eu te peço. Em nome de Jesus, sobre cada uma dessas vidas aqui, Pai. Em nome de Jesus. Eu oro também pela irmã Marilene, que o Senhor venha tomar a sua vida, suas vias respiratórias. Pai, em nome de Jesus, que o Senhor venha tocar na vida dela, restabelecendo toda a saúde. Em nome de Jesus, curando toda a sequela, restaurando, Senhor, por completo a vida da tua filha. Em nome de Jesus eu te peço. Ó Deus poderoso, eu oro ainda, Senhor Jesus, por todos aqueles, Senhor, que estão conosco nesta live. Pai, em nome de Jesus, visita os lares desses amados agora, as famílias, dos pais aos filhos, que o Senhor venha fortalecer, que o Senhor venha, Senhor, derramar uma unção especial sobre o lar de cada um, que haja, Senhor, amor, que haja, Senhor, perdão, que haja esperança nos corações. Ministra, Senhor, o seu amor sobre cada lar neste momento, de cada um que está conosco nesta live. Vai, ó Deus, removendo todo o conflito, todo o espírito de engano, toda a confusão, todo o levante do inimigo que tem entrado nos casamentos, tentado roubar a paz dentro das famílias. Eu repreendo em nome de Jesus. Eu peço, Espírito Santo de Deus, acampa os seus anjos ao redor de cada lar, de cada família, Senhor, dessas que estão na nossa lista, de cada uma que o Senhor conhece e sabe das dificuldades, Pai. Visita os corações, Senhor, em nome de Jesus. Oramos ainda, ó Deus querido, pela nossa nação e por tudo aquilo que temos vivido, Senhor, que possamos, Senhor, aprender com o Senhor a amar, a perdoar, que o Senhor venha, Senhor, mudando o nosso interior a cada dia, que nos permitamos, Senhor, reconhecer as nossas fraquezas, os nossos erros, principalmente quando nós acusamos o outro, nós tiramos os olhos de nós ofuscamos as nossas falhas, mas nos ajuda, Senhor, a olhar para o outro com misericórdia, Pai, com amor, com esperança, Senhor, de um dia melhor. Ó Deus, que o Senhor venha ministrar o seu amor sobre o nosso país, sobre a nossa nação. Deus poderoso, que o Senhor venha tomar os governantes, ó Pai, e tudo aquilo, Senhor, que está fora do seu controle, que o homem tem tentado dominar, porque o Senhor é o Deus que tem o domínio de todas as coisas, mas o Senhor entra quando o homem permite. E eu te peço, Pai, em nome de Jesus, que o Senhor venha colocando, Senhor, a tua mão sobre os governantes do nosso país, que seja a vontade do Senhor e não do homem, que seja o Senhor na direção, que a palavra final venha do Senhor, em nome de Jesus. Peço também, ó Deus querido, por todos os povos e nações, por tudo aquilo que temos vivido em relação à guerra entre a Rússia e a Ucrânia, por todos os países que têm se levantado, que nós possamos nos levantar sim em oração, em clamor,
trazendo uma palavra de ânimo, uma palavra de força. A sua palavra diz que nós teremos aflições aqui no mundo. Não sabemos o que virá pela frente, mas que o Senhor esteja à frente, nos fortalecendo diante de tudo aquilo que está por vir. Oramos ainda pela sua misericórdia, Senhor, por aqueles povos, ó Pai, que estão ali na Ucrânia, sem alimento, sem água, por cada soldado, por cada família, crianças, jovens, pela situação de dor, de ferimentos, de fome, de frio. Oramos ainda pelos soldados que estão ali, pelas mulheres que também estão combatendo ali junto dos homens. E oramos ainda também pela Rússia, por cada soldado que está ali, muitos contrários à sua vontade, mas que o Senhor coloque a sua mão sobre tudo isso, Pai. Porque só o Senhor é Deus e pode e sabe de todas as coisas, Pai. Eu oro a Ti agradecida neste momento por mais esta live. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos. Beijo grande no coração de todos vocês. Continue a orar, mesmo que nós não estejamos aqui. Esta live, ela vai para o Facebook. Eu agora, acabando aqui, eu já posto ela ali. Compartilho ela ali no Ministério de Casais, da igreja. Então, que você possa compartilhar essa palavra, esses nomes que estão ali na lista. Que você possa orar por essas causas. É importante nós estarmos em oração. E estamos ali no domingo, às 9 horas da manhã, no nosso culto, no bairro Copperlotes, na rua Aurora Frediano de Camargo, 180, com o nosso culto abençoado ali. Você é nosso convidado. Deus abençoe e guarde você e a sua casa, em nome de Jesus. Amém. Obrigado por estar conosco. Um beijo no coração de todos.